Boa tarde. A impressão que eu tive, eu revi os vídeos que eu fiz, eu achei um pouco estabanado. Assim, quando eu fiz filosofia, eu entrei no curso meio que atrapalhado com as coisas que eu estava ouvindo e assim, eu estava meio confuso com tanta informação. Aí o que foi que eu fiz? Tinha um livro falando do Giordano Bruno, da Renascença. E o Giordano Bruno, ele, voltando um pouquinho, toda informação que nós temos em relação aos antigos é tudo doxografia. O que é uma doxografia? A doxografia é uma pessoa que falou de uma outra pessoa que falou de uma outra pessoa. Nunca é uma informação fidedigna. Depois que a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, nós ficamos sem informação básica dos antigos. Então, nós sabemos que fulano de tal escreveu um livro que falava tal coisa sobre tal assunto. Então, é tudo doxografia. Doxografia é a opinião de uma pessoa sobre uma outra pessoa falando tal coisa. Claro que isso pode deturpar uma determinada ideia, uma determinada filosofia. Mas aí eu peguei esse livro do Giordano Bruno, né? E o Giordano Bruno, quer dizer, o autor falando do Giordano Bruno, que estava citando Hermes Trismegistus. Isso eu achei muito importante e foi marcante. Quando eu aprendi as coisas que o Hermes Trismegistus dizia, e basicamente a ideia é uma só. É assim na terra como no céu. Essas palavras de Jesus, elas são muito marcantes, porque elas refletem um pensamento da mônada de Leibniz. Na verdade, eu nunca estudei a mônada de Leibniz, mas eu sei que uma mônada é uma ideia fechada em si mesmo, ou seja, é um universo particular. É o assim na terra como no céu. Então, por exemplo, o que é uma mônada? Uma mônada, em princípio, é uma unidade fechada. O que é uma unidade fechada? Um átomo é uma unidade fechada. O que é uma outra unidade fechada? O sistema solar. O sistema solar é uma mônada, porque é uma unidade fechada. É um princípio em si mesmo, complexo e fechado. Por exemplo, quando nós citamos um exemplo, a consciência coletiva. A consciência coletiva é uma mônada. Por quê? Porque é um princípio inteligente em si mesmo que tem uma razão própria. Isso é uma mônada, em princípio. É o que Jesus chamou de assim na terra como no céu. Essa ideia, assim na terra como no céu, relata o que é uma mônada. Isso basicamente, por exemplo, nós estamos na Terra e existe um plano espiritual. Pelo menos eu acredito que todas as religiões falam disso. Então todo mundo entende o que é isso. Quando eu estudei o Espiritismo, e assim, o Chico Xavier escreveu aquele livro Nosso Lar, em que ele relata o nosso lar, e tem até o filme que explica bem como é o assim na terra como no sol, no céu. Então, o princípio é assim na terra como no céu é válido no plano material e no plano espiritual. Então, o que é assim na terra como no céu? Tudo que tem aqui tem no plano espiritual. Então, por exemplo, você assiste lá o Nosso Lar e você vê que tem o aerobus. O que é o aerobus? É um ônibus numa cidade de transição de espíritos. Isso é o Nosso Lar. É uma cidade no plano espiritual. A minha mãe faleceu recentemente, ela deve estar nessa cidade. Eles dizem que no Rio de Janeiro é o Nosso Lar, é uma cidade de transição de espíritos, e no nosso caso, aqui em São Paulo, é Nova Alvorada, que é uma outra cidade de transição de espíritos. E claro, essa ideia existe há muitos anos. Inclusive, se você for
estudar, ou se você visitar uma casa mal assombrada, você vai ver que quem mora nessa casa é o espírito que habitava na mesma casa. Então você pode levar uma associação do assim na terra como no céu, ou seja, o princípio da mônada agindo nesse tópico. Eu estou lendo um livro que chama Grande Síntese, de Pietro Baldi. Nesse livro, no começo do livro, ele fala da mônada, ou princípio monádico, que esse é a mesma coisa, é o assim na terra como no céu. Ou seja, da mesma forma que nós temos uma vida média, os elementos químicos também têm uma vida média. Bom, eu disse tudo isso para explicar esse princípio da mônada. Por quê? Porque você vê várias filosofias, por exemplo. Então, vamos dizer a filosofia de Leibniz, que é o que eu estou falando, que é o princípio da mônada. O que é uma mônada? É um princípio fechado em si mesmo, é um princípio inteligente. Então, eu sou uma mônada, o, o inconsciente coletivo é uma mônada, a, o inconsciente, quer dizer, o inconsciente coletivo é uma coisa, a, o, o subconsciente também é uma mônada, é um princípio fechado em si mesmo, de forma que é uma forma de você entender as coisas, é assim na Terra como no céu. Então, da mesma forma que assim na Terra como no céu, existem várias coisas que se assemelham como sendo mônadas. Então, por exemplo, você pode aplicar o princípio monádico desde uma a partir de um átomo, que você tem um nêutron, um próton e um elétron girando em torno disso. Então, um átomo é uma mônada, uma molécula é uma mônada. O, seguindo o processo, no caso, eu estou seguindo o princípio que eu estou lendo na grande síntese. Então, você tem a célula como sendo uma mônada, é um princípio fechado em si mesmo. A partir daí, você tem outras na sequência, formas monádicas maiores e mais complexas. Então, a partir daí, você tem a célula, você tem, depois da célula, vem o órgão, por exemplo, o fígado. O fígado é uma mônada. Você tem um organismo fechado em si mesmo e você tem um ser humano, que é uma mônada. Não estou dizendo que a consciência, quer dizer, claro, a consciência é uma mônada, ou seja, o espírito é uma mônada, mas o corpo também é uma mônada. Então, você deve começar a separar esses princípios e começar a aplicar em mais alto nível. Ou seja, você vai pegar uma consciência individual e passar, por exemplo, para a consciência coletiva, que também é uma mônada. Eu queria diferenciar exatamente isso. A consciência coletiva é uma mônada, e além da consciência coletiva, você tem o inconsciente coletivo e você tem o inconsciente individual. A partir daí, você tem uma mônada pequena, um inconsciente particular seu e o inconsciente coletivo, que também é uma mônada, só que mais complexa. Lembrando que o inconsciente coletivo não é a consciência individual, a consciência individual é uma mônada, a consciência coletiva é uma outra mônada, que também tem a ver isso. Por exemplo, você vai num jogo de futebol, que você tem a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras, junta, ela cria um princípio que nós podemos chamar de consciência coletiva, que não é o inconsciente coletivo, que é outra coisa. Também é uma mônada, mas um outro princípio. Bom, eu espero ter feito vocês entender a diferença do princípio monádico, que a partir desse princípio você pode entender todos os outros princípios em todos os outros níveis. E a partir daí você pode acessar as coisas mais complexas a partir das coisas mais simples. Do átomo ao sistema solar. Do sistema solar a uma galáxia, que também é uma mônada, e a partir daí ao universo, nosso universo Nébadon, que é uma outra mônada, e aos outros universos, que é diferente dos universos paralelos.
existem multiversos. Isso é uma coisa que também são mônadas, cada um é uma mônada, e que não tem nada a ver com os outros universos. Existem outros universos constituídos de antimatéria que são mônadas, e que esses outros universos são universos, por exemplo, um universo de antimatéria, outros universos que não tem nada a ver com as galáxias. Por exemplo, a Via Láctea é uma galáxia, é uma mônada, e Arcones é uma mônada. Eu ainda não sei, eu ainda estou investigando se Arcones é uma outra galáxia, se é a galáxia que deu origem aos arcontes, que são outros seres de uma outra natureza, que são outra mônada. Ou outra coisa, os Elohins também fazem parte de uma mônada. Eles são diferentes de nós. Por exemplo, o anjo Metraton, que é um anjo de 10 dimensões. É um ser super sofisticado. E ele mesmo é uma mônada. Então, você vai ver esse princípio monádico em todo o universo, em todas as galáxias, inclusive depois da terceira dimensão, você tem a quarta dimensão, que também é uma mônada, claro, é uma reciclagem de 3 dimensões, mas não deixa de ser uma mônada. E a partir daí, a quinta dimensão, que é a dimensão para a qual nós estamos caminhando, que é um princípio monádico também, ou seja, todas as coisas são mônadas em maior e menor grau, cada uma com a sua complexidade. Bom, esse princípio monádico dá a você uma possibilidade de compreensão do incompleto, quer dizer, do mais complexo para o menos complexo. E a partir daí vocês podem entender melhor, ou seja, aquilo que eu aprendi lá com Giordano Bruno, com Hermes Trismegistus, quando fala das mônadas, de que o que é o microcosmo é igual ao macrocosmo, e, consequentemente, todo o resto advém desse princípio monádico. São várias bolhas de sabão que se sobrepõem e cada um é um princípio fechado em si mesmo. Ou seja, eu sou uma mônada, o anjo Metraton é uma mônada, ou seja, nós todos somos universos paralelos, monádicos, separados por relações